Boa noite a todos do canal Contos Sombrios do Sobrenatural. O relato que vou contar aqui hoje é o relato do Jonatas. E isso aconteceu com ele no ano de 1997. Nessa época eu tinha os meus 15 anos de idade. Eu morava com meu pai e a minha avó. O que me aconteceu que numa noite eu vi um lobisomem no milharal. Não falarei o nome da cidade onde isso aconteceu comigo. Pois bem, tudo começa meio que assim. Aonde eu morava com meu pai e a minha avó era num sítio muito grande. E numa parte desse sítio, o meu pai tinha uma plantação de milho. Eu gostava muito de ficar jogando baralho até tarde na casa dos vizinhos que moravam do lado do sítio aonde eu morava com meu pai e a minha avó. Até então, sempre ouvi as histórias da minha avó que falava que já viu assombração e lobisomem também. O meu pai dizia que também já viu lobisomem quando ele era pequeno, mas eu não dava muita ideia para esse tipo de conversa, e eu sempre pedia para a minha avó e o meu pai mudar de conversa. E os dois sempre ria e falava para mim, é medroso. E eu, como sempre, acabava deixando os dois lá, falando sozinho. No sítio onde eu morava, eu tinha duas cachorras vira-lata. Uma se chamava Pretinha e a outra se chamava Nina. Aonde eu ia, as duas sempre me acompanhavam e iam junto. Sempre que eu ia para a casa dos vizinhos que moravam do lado do sítio, a Pretinha e a Nina sempre iam junto comigo. Eu amava muito as minhas cachorras. No sítio também tinha um cavalo e uma égua que era do meu pai. Eu e meu pai e a minha avó vivíamos sempre unidos. Eu gostava muito dos dois. Dias se passaram e minha avó acabou falecendo. Isso me deixou muito triste, pois eu nunca mais iria ver a minha avó e eu não iria poder mais escutar os seus relatos, que ela gostava de ficar contando para mim. Ali no sítio só restou eu e o meu pai. Enfim, numa certa tarde de sábado, era mais ou menos por volta das 5 horas. O vizinho veio no sítio me chamar para jogar baralho na casa dele, pois ia ter visitas em sua casa, e essas pessoas gostavam também de jogar baralho. Então eu fui até o meu pai e pedi a permissão dele, e ele deixou eu ir para a casa do vizinho, jogar umas quedas de baralho. Então eu fui para a casa do vizinho. Quando chegamos lá, as visitas ainda não tinham chegado não. Então, ficamos conversando à toa até o pessoal chegar. Horas foi se passando e já eram umas 7 horas da noite, quando as visitas chegaram na casa. Então esperamos o pessoal se ajeitar na casa, e depois o meu vizinho, que se chamava Nando, foi chamar as visitas dele, que também gostava de jogar baralho. Começamos a partida e eu estava ali, distraído no jogo, que nem quis saber das horas. E ficamos todos ali, numa gritaria e risadas. As horas foi se passando que eu nem notei. O meu vizinho, o Nando, acabou falando para mim as horas, e já era 8h30 da noite. E ele me falou que era melhor eu ir para o sítio, pois já estava muito tarde e o meu pai poderia ficar bastante nervoso comigo. Então eu disse para o Nando, vamos jogar só mais algumas partidas, aí eu vou para o sítio. Então continuamos ali, por mais uns minutos, jogando baralho, até que o meu pai chegou do outro lado e me gritou para ir embora, pois já estava tarde. Nisso, já eram umas 9 horas da noite, pois eu pedi o Nando para me falar as horas. Eu me despedi de todos ali e peguei o caminho para o sítio. Para eu poder chegar na casa,
eu tinha que passar do lado do milharal. Eu ali andando junto com minhas cachorras. Quando eu cheguei bem perto do milharal, comecei a escutar umas mexidas em algumas partes do milharal. Eu olhando para o milharal, achei que poderia ser o meu pai, que poderia estar ali no milharal tentando me botar medo. Mas assim que eu olhei bem fixado para o milharal, eu vi uma coisa que eu jamais acreditava que poderia ser real. Tinha uma criatura andando em 4 patas por dentro do milharal. Essa criatura tinha pelos em algumas partes de seu corpo. Outras partes eram falhadas. Aquilo, quando notou a minha presença, ficou em pé igual um homem. Na hora, eu fiquei paralisado de tanto medo. As minhas 2 cachorras partiu para cima da criatura. Nisso, eu gritei pelo meu pai, que veio com sua arma na mão e deu um tiro para o alto, tentando assustar a criatura. Por incrível que pareça, a criatura jogou a minha cachorra longe, enquanto a outra veio para perto de mim. Nisso, aquela criatura ficou encarando eu e o meu pai. Mas essa criatura acabou indo embora, sumindo no milharal. Eu e meu pai fomos para casa. Quando chegamos em casa, eu estava com os olhos cheios de lágrimas. O meu pai acabou falando para mim que lobisomem existe e que aquilo que eu acabei de ver era um. Nisso, eu pedi desculpas para o meu pai por não acreditar em lobisomem e por eu sempre ficar nervoso com ele sobre esses assuntos sobrenaturais. Esse foi o meu relato, o lobisomem no milharal. Boa noite a todos do canal Contos Sombrios do Sobrenatural.